Fala galera, terceira série, beleza com vocês? Aqui quem fala é o professor Vitor Carvalho, professor de matemática. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre equação, inequação e função logarítmica, assunto presente no módulo 17 de matemática 1. Vamos lá? Bom, vamos começar fazendo a definição da função logarítmica. A gente vai começar dizendo o seguinte: a função definida por f de x, que é igual a log de x na base a, em que associa um número real positivo, lembra que esse R mais asterisco quer dizer que a gente está trabalhando com um número real positivo a um número real, sendo A pertencente também aos reais positivos, isso quer dizer que A é maior do que zero, e ao mesmo tempo A é diferente de 1. Chamamos de função logarítmica. Vitor, por que isso aqui? Porque lembra que isso aqui é a condição de existência da base do meu logaritmo, tá? Então só faz sentido eu falar da função logarítmica quando a base está atendendo. Então a base vai ser um número real que vai estar aqui e a minha variável vai estar aqui no logaritmando, ok? Bom, percebe que ao dar essa notação, ele já deu algumas coisas para a gente. Ele já me dá o domínio e ele me dá o contradomínio dessa função. Então ele quer dizer que ele vai pegar um número real positivo e vai associar aos números reais, tá? Bom, vamos seguir então. Então vamos ver alguns exemplos, ó. F de x é igual a log de x. Lembra que quando a base não é escrita, a base é quanto? Base 10. No próximo exemplo, g de x é igual a log de x menos 2 na base 3. Na próxima, h de x é ln de x. Ln é o logaritmo natural, tá? Que é muito comum a gente usar com a base sendo esse númerozinho aqui, que é o e, que é um número neperiano. Bom, falando um pouquinho desse número aí, esse número é um número de Neper, conhecido como número neperiano. Ele é um número irracional cujo valor é de aproximadamente 2,71. Ok? Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho de algumas propriedades envolvendo a função logarítmica. A primeira propriedade vai ver o seguinte, ó, seja a maior que zero e diferente de 1, com as funções f, que associam um número real positivo a um número real, definida por f de x igual a log de x na base a. Percebe que essa condição que ele me deu do a foi porque o a aqui está sendo a base do meu log, e ele está usando a condição de existência do log. E g, o número real positivo associado a um número real, definida por g de x igual a elevado a x. Temos que uma função é inversa da outra. Percebe que quais são as funções que ele está trabalhando aí? Ele está trabalhando com a função logarítmica, onde o log está na base A, e aqui ele está trabalhando com a função exponencial de base A. Bom, então a gente está vendo aí que funções logarítmicas e funções exponenciais de mesma base, elas são uma inversa da outra. Você vai falar, Vitor, teria como a gente provar isso aí em matemática? Teria sim, galera. Sabe o que vocês podem fazer? Você pode fazer f composta por g, você vai chegar numa função, e se você fizer g composta por f, você vai chegar na mesma função. E aí, quando você faz essa coisa da composição, chegando na mesma, você consegue provar que uma é inversa da outra, beleza? Bom, isso aí para quem tiver curiosidade. Agora, uma coisa que é bem importante. Galera, toda função admite inversa? Não. Quais são as funções que admitem inversa? São funções que são bijetoras. Isso aí, ó, eu vou destacar uma observação. Se a função logarítmica possui inversa, podemos afirmar que ela é uma função bijetora. Isso é, injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. E uma coisa que vai ser importante, lembra que quando ele me deu essa notação aqui, ó, f que associa um número real positivo a outro número real, o que ele me dá aqui ó, é o domínio e aqui é o quê? Contradomínio. Lembra que a função que é a sobrejetora, ela tem o seu conjunto imagem sendo igual ao seu contradomínio. Ah, então nesse caso o meu conjunto imagem vai ser quem? Os reais. Belezinha? Bom, a gente também vai poder dizer o seguinte, ó, que a função ela vai ser dita crescente quando a sua base é maior que 1, a é maior que 1, e a função ela é dita decrescente quando a sua base está entre 0 e 1. Bom, vamos dar uma olhada nesse primeiro exercício, galera. Eu vou falar o seguinte, ó. O produto entre o maior número inteiro negativo e o menor inteiro positivo que pertence ao domínio da função f de x igual a log de x ao quadrado menos 2x menos 15 na base 3. Aí você vai falar, pô, Vitor, você tinha falado para mim que quando eu tinha a função, por exemplo, log de x na base a, o meu domínio dizia que o x era um número real positivo. Exatamente.
Só que agora eu estou fazendo uma modificação nessa minha função. Percebe que o meu logaritmando não é mais apenas o x. É x ao quadrado menos 2x menos 15. Então, para a gente poder pensar no domínio, eu preciso que o meu logaritmando seja um número quê? Positivo. Bom, então a gente vai começar fazendo o seguinte. Ó. X ao quadrado menos 2x menos 15 tem que ser maior do que zero. Galera, a gente tem uma equação do segundo grau aqui, na verdade uma inequação, né? Então a gente quer saber quando nessa inequação tem valores positivos. Cara, para a gente resolver essa inequação, a primeira coisa que a gente faz é transformar ela numa equação igualando ela a zero e achando as suas raízes. Mas, Vitor, como é que a gente pode achar as raízes? A gente pode fazer por soma. Ó. Soma e produto. Soma das raízes era menos b sobre a e o produto era c sobre a. Mas, Vitor, quem era esse B, A e C aí? Lembra que quando a gente tinha uma equação do segundo grau, a gente genericamente dizia que ela era da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, nessa equação aqui, eu vou buscar os valores de A, de B e de C. Nesse caso, o meu A ó, é 1, porque quem multiplica x ao quadrado. Quem seria o B? Quem está multiplicando x ali? Ó, menos 2. Ah, e quem seria o nosso C? O nosso C seria o nosso termo independente, que é igual a quanto? Menos 15. Ah, belezinha. Então, quando a gente fizesse menos b sobre a, fica menos 2 sobre 1. Então, isso aqui dá 2, menos com menos dá mais. Então, dá 2 positivo dividido por 1, 2. E o produto? Produto é c menos 15 sobre a, que era 1. O que vai dar quanto? Menos 15. Galera, então, ó, tem que pensar em dois números que multiplicados dá menos 15 e a soma deles dá 2 positivo. Galera, lembra que se um número é negativo, o que acontece? Eu preciso ter um positivo e um negativo para a sua multiplicação ser negativa. E uma vez que eu vou somar um número que é positivo e negativo ao mesmo tempo, isso significa que apesar de ser uma soma, no fundo é uma diferença. Por que uma diferença? Porque quando eles têm sinais contrários, eu subtraio e repito o sinal do maior número em módulo. E aí o que acontece? Quando ele tem essa soma sendo 2, significa que a diferença deles é de 2 unidades, e como ele é positivo, significa que o maior número é positivo. Então, quem são os números que eu multiplico? Dá menos 15, e quando eu somo dá 2. Percebe ó, que x igual a 5 e x igual a menos 3 são os valores das nossas raízes. Tá? Então, nós temos as raízes aí sendo 3 e 5. Galera, com isso aí a gente pode fazer o nosso esboço. Por que a gente pode fazer o nosso esboço? Ó, eu marco as raízes. As bolinhas, elas precisam estar abertas. Por que elas precisam estar abertas? Porque eu não uso as raízes, uma vez que eu estou falando que é exclusivamente maior. E como A vale 1, aqui é o valor que está multiplicando, é um número positivo, significa que a minha parábola teria a concavidade voltada para cima. Então, no estudo dos sinais aqui, ó, eu sei que valores à direita do 5 são positivos, valores à esquerda negativo, e aí o meu valor que está entre menos 3 e 5 é a parte do meu gráfico que está abaixo do eixo, então nesse momento eles são valores negativos. E com isso, galera, eu já sei que a parte que minha solução seria essas duas partes aqui. E aí olha o que ele falou. Ele quer o maior inteiro negativo e o menor inteiro positivo que satisfaz isso aí. Bom, o maior inteiro negativo que serve para a gente, quem é que veio antes do menos 3 aqui? O menos 4. Lembra que na reta numérica, os negativos eles vão descendo ali, né? E ó, quem é o menor inteiro positivo? Qual é o maior número maior que 5 que me serve? 6. Logo, o produto deles, 6 vezes menos 4, vai dar quanto? Menos 24, gabarito que a gente tem na letra A. Ok? Bom, vamos dar uma olhada em mais um exercício? Vamos lá, no próximo exercício eu vou ter o seguinte, ó. Sendo f de x igual a log de x ao quadrado mais 1, então x menos 1, na base x menos 1, então qual é a condição que eu vou ter? Cara, na questão anterior, a gente começou fazendo o estudo para o logaritmando. Sabia que tinha que ser um número positivo? Ah, isso aqui é mole, Vitor. Beleza. Lembra que estudar o domínio e estudar os valores de x. Só que olha só, essa aqui, cara, a gente não vai ter que fazer força nenhuma. Ué, por que, Vitor, força nenhuma? Porque observa o seguinte, ó, x ao quadrado mais 1 tem que ser maior que zero. Qualquer número que eu coloque aqui quando eu elevar ao quadrado vai se tornar o quê? Positivo ou nulo. Se eu somar um número positivo a nulo a 1, isso sempre vai dar maior do que zero, porque o valor mínimo disso aqui vai ser sempre 1. E que beleza! Então não vai ter nenhum valor para restrição ali no meu logaritmando. Bom, agora eu tenho que pensar no seguinte.
Diferente do que aconteceu na questão anterior, eu tenho a minha base aqui, ó, escrita em função de x. Então quando eu olhar para a minha base, eu tenho que fazer o estudo da minha base também. Eu sei que a minha base ela precisa ser um número positivo, então tem que ser um número maior que 0. E além disso, a minha base ela também precisa ser diferente de 1. Então ela tem que obedecer essas duas condições ao mesmo tempo. Lembra que a base do logaritmo é sempre um número positivo e diferente de 1. Então, ó, x menos 1 maior que 0. Para resolver isso, o que era menos 1 eu vou jogar para o outro lado, vai dar o quê? Mais 1. Então a primeira condição é que x seja um número maior que 1. X menos 1 diferente de 1, que era menos 1, se eu jogar para o outro lado, vira o quê? Mais 1. 1 mais 1 dá 2. Então o que a gente conclui? Que x também precisa ser diferente de 2. Então a minha condição é x precisa ser um número maior que 1 e ao mesmo tempo diferente de 2, desculpa. Em qual letra a gente vai encontrar isso? Na letra E, ok? Então, galera, apareceu x aí no seu logaritmando ou na sua base, você tem que pensar na condição de existência do log para que isso faça parte da sua função. Lembra que falar do domínio é estudar os valores de x, os valores de entrada. Tá? Então, por isso que a gente pensa no logaritmando sendo maior que 1, maior que 0, desculpa, a base sendo maior que 0 e diferente de 1. Ok? A gente vai falar um pouquinho aí do gráfico da nossa função. O primeiro caso é quando a gente tem a base sendo maior do que 1. Se a sua base for maior do que 1, o gráfico dela vai ter esse formato e a gente vai dizer que ela é crescente. Atenção para uma coisa, pessoal. Aqui a gente diz que é uma assíntota vertical. Por quê? Vertical, isso. Por quê? Porque o meu gráfico ele se aproxima do eixo Y, mas ele não vai tocar o eixo Y nunca. Ele vai ficar bem próximo do zero, mas nunca vai chegar a zero. Tá? Bom, ela é crescente porque veja que conforme eu vou aumentando os valores de entrada, os meus valores de saídas eles vão o quê? Aumentando. E eu usei como exemplo a função g de x, cujo log de x está na base 2. Veja que a base, nesse caso, está sendo maior que 1. Tá? O segundo caso é quando eu tenho a base entre 0 e 1. E aí, nesse momento, eu tenho o formato dela sendo decrescente. Novamente, galera, aqui está bem próximo, mas ele não vai tocar o eixo Y, ele se aproxima muito. Isso quer dizer que o log nunca vai dar zero ali, né? A gente nunca vai achar um valor de x que vai zerar ele. Ele consegue ficar bem pequenininho, bem próximo de zero, mas ele não assume o valor de zero. E aí, veja que agora ela tem um formato um pouco diferente. Ela é decrescente. Por que ela é decrescente, Vitor? Observa, quando eu tenho esse valor de entrada, aqui está o meu valor de saída. Se eu aumento o valor de entrada, o que aconteceu com o meu valor de saída? Ele está mais abaixo no eixo y, logo ele está diminuindo. Tá? Então, uma função decrescente aí. Uma coisa que é bem legal a gente falar, galera, é que a função logarítmica e exponencial elas são inversas. E seus gráficos elas são simétricas em relação à reta y igual a x. Se eu fizer aqui log de x na base 2, que foi o primeiro gráfico que a gente viu, essa é a minha função logarítmica. Se eu pegar h de x igual a 2 elevado a x, que é a função exponencial de base 2, mesmo a base do log, ele tem esse comportamento aqui. Percebe que esses gráficos eles são exatamente simétricos em relação a essa minha reta. Bem legal isso aí, né, pessoal? E se for negativo, Vitor? Ou negativo não, se for decrescente. Se for decrescente também acontece isso. Se eu usar f de x igual a log de x na base meio, aqui está a minha função logarítmica, e a minha função exponencial ela vai ser meio elevado a x. Percebe que elas são completamente simétricas em relação a essa minha reta. Essa parte do logaritmo sendo espelhado para cá, essa parte do logaritmo sendo espelhado para lá. Ok? Então, isso aí é a visão geométrica do nosso gráfico. Da função exponencial e da função logarítmica, vendo que elas são inversas, tá? Galera, vamos dar uma olhada nesse exercício que eu vou falar de gráfico da função logarítmica. Essa questão é bem bacaninha. Ele vai falar o seguinte, na figura a seguir estão representados 6 retângulos com lados paralelos ao eixo de coordenadas e os vértices opostos sobre o gráfico da função f de x igual a log de x na base 2, tá? O 2 aqui ficou um pouquinho maior, mas aqui ele queria dizer na base, sendo um número positivo. Bom, galera, queria que vocês olhassem o seguinte, ele tem vários retângulos aqui, e o que a gente tem de característica nesses retângulos? Eu tenho, a base sendo essa medida e a altura sendo essa aqui. Mas percebam o seguinte, quando eu faço esse ponto, eu tenho aqui o f de 2 e aqui eu tenho quem? O f de 3.
Então, notem o seguinte. Esse comprimento, ele seria o f de 3 menos o f de 2, que é essa diferença aqui. E quanto que valeria a base? Entre 2 e 3 valeria quanto? 1. Vitor, e no próximo retângulo? Quem seria a minha base? Entre 3 e 4, 1. E quem seria a altura dele? Agora a altura dele, ele ia vir daqui e ia ter quem? O f de 4. E aí eu teria f de 3 comparado ao f de 4, né? Porque o f de 3 está aqui, ficou meio longe. Então veja que esse tamaninho aqui é igual a esse. Pode ver que a linha aqui está reta, perfeitinha, né, galera? Muito bem feita com uma reguinha. Só que não, né? Então, essa altura vai ser o f de 4 menos o f de 3. E o próximo, Vitor, acho que eu já entendi. Quem é essa altura? Se ele está terminando no 5 e está começando no 4, então é f5 menos f4. E o próximo? f6 menos f5 e assim sucessivamente. E além disso, todos esses retângulos têm base 1. Ele vai fazer isso até o f8, beleza? Bom, então, uma vez que a gente já entendeu o que está acontecendo aqui, a gente pode continuar. Ele vai falar o seguinte, a soma das áreas dos 6 retângulos é igual a quanto? Cara, para calcular a área de um retângulo, eu tenho que fazer base multiplicado pela altura. Mas quando eu pensava lá no primeiro retângulo, a base dele era 1. E a altura dele era o log de 3 na base 2 menos o log de 2 na base 2. O retângulo 2 vai ser log de 4 na base 2 menos log de 3 na base 2. E aí, galera, a gente vai fazer isso sucessivamente até chegar ao nosso último retângulo. Só que observem o seguinte, meus amiguinhos. Ele vai querer que a gente faça essa soma. Além disso, eu estou multiplicando por 1, então vai ficar só o que está no parênteses. Mas observe, então, que fazer essa soma é somar log de 3 na base 2, menos log de 2 na base 2, com log de 4 na base 2, menos log de 3 na base 3, com log de 5 na base 2, menos log de 4 na base 2, e assim sucessivamente. Só que olha o que vai acontecer aí nessa soma. Esse log de 3 aqui na base 2 vai cortar com esse. Opa, beleza? E o log de 4 na base 2 vai cortar com esse, ó, que é menos. E depois, Vitor, o próximo, log de 5 na base 2 vai cortar com esse. E o próximo, log de 6 na base 2 vai cortar com esse. E para finalizar nossas simplificações, eu vou ter o log de 7 na base 2 cortando com menos log de 7 na base 2. Então, quando eu faço essa soma aqui, a única coisa que vai sobrar para mim é o log de 8 na base 2 com log de 2 na base 2 subtraído. Bom, então a nossa soma vai ficar como? Somando aí, vai ficar log de 8 na base 2 menos log de 2 na base 2. Lembra que toda vez que a base é igual ao logaritmando, o resultado é sempre quanto? 1. Então já sei que isso aqui vai dar 1, tá? Log de 8 na base 2. Lembra que 8, se a gente fizer a decomposição, vamos fazer aqui no cantinho, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então isso é 2 ao cubo. Então olha a jogada que eu faço aqui. Log de 8 na base 2 eu escrevo como log de 2 ao cubo na base 2. Menos 1, né, que era o log de 2 na base 2. Esse 3, que é expoente no meu logaritmando, eu posso usar o peteleco, ele vai lá para frente multiplicando, ele aparecendo aqui. E log de 2 na base 2 a gente já sabe que é quanto? 1. Então 3 vezes 1, 3. 3 menos 1, 2. O que a gente vai ter aí como gabarito, qual é a letrinha? Letra A. Beleza, galera? Bom, vamos continuar então? Vamos lá. Agora, galera, a gente vai falar um pouquinho de equações logarítmicas. Cara, o primeiro tipo de equação logarítmica que a gente vai ver é quando eu tenho dois logs igualados e eles estão na mesma base. Se as bases são iguais, os logaritmandos também precisam ser. Lembrando que quando eu falar dos meus logaritmandos, ele tem que obedecer à condição de existência do logaritmando, que é ser um número quê? Positivo, tá? Bom, então vamos ver um problema aí, na verdade um exercício, onde a gente vai ver o gráfico da função, mas no final, para a gente resolver, a gente vai precisar trabalhar com uma equação logarítmica. Tá? Então ele vai falar o seguinte, a figura indica os gráficos das funções f e g, definida de reais positivos em reais, cujas leis são respectivamente f de x igual a 4 vezes log de x e g de x, 3 log de x. Lembra que quando ele não fala sobre a base, a gente sabe que a base é quanto? Base 10. Então, prosseguindo aí, ele vai apresentar o gráfico, deu aí pra gente cada uma das funções. Voltei aqui sem querer, mas já estamos lá de novo. E aí ele vai falar, o valor de m indicado na figura é igual a quanto? Bom, se vocês olharem para o gráfico,
ele me dá dois pontos em destaque. Ele me dá o ponto B e o ponto A. A entrada desses pontos é diferente e estão sendo aplicados em funções diferentes. Mas o que eles têm em comum, ó, é a imagem. Cuidado que a imagem aí não é 1 não, tá, galera? Ele está bem próximo do 1, mas ele não chega a ser 1. Bom, o que está acontecendo ali? Então, tenho um ponto que quando eu aplico em uma função, na verdade, ali na função vermelhinha, quando eu uso o m como entrada, eu vou ter um resultado. E quando eu uso na função em azul, quando eu uso a entrada sendo 2, o meu valor de saída é o mesmo do que aplicado na outra função. Opa, então o que eu vou poder dizer? Vou poder dizer o seguinte, ó, galera. Temos que g de 2 é igual a f de m. Calcular o g de 2 é trocar o x por 2. Então, a função g era a função que estava aqui em azul. Vai ficar 3 vezes log de 2. Onde apareceu o x, eu coloquei 2. Igualado a f de m. Então, vou trocar o x na função f, que é a função vermelha, por m. Então, ficou 4 vezes log de m. Galera, observe o seguinte. Quando eu tenho esse elemento multiplicando na frente do log, o que fazia aparecer ele? Era a nossa regra do peteleco. Então, sabe o que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar com eles. Porque uma vez que é uma igualdade na nossa regrinha do peteleco, aí você vai falar, Vitor, eu não estou muito lembrado dessa regra. Tá, essa regrinha aqui, ó. Quando eu tenho log de A elevado a B numa base C, se eu tenho expoente no meu logaritmando, esse expoente vai lá para frente multiplicando. Então fica B vezes log de A na base C. Só que como isso é uma igualdade, é uma relação de vai e volta. Então, se está multiplicando aqui na frente do log, eu posso reescrever ele nesse formato. Então eu vou fazer isso aí. Então, reescrevendo, voltando como expoente, vai ficar nesse formato. E o que aconteceu aí, galera? Eu tenho dois logs igualados com a mesma base. Então, pelo caso de equação logarítmica, o primeiro caso que a gente está vendo, o primeiro tipo, eu já sei que os logaritmandos precisam ser iguais. E aí eu vou poder dizer que 2 ao cubo é igual a m à quarta. Esse expoente 4 passa como uma raiz quarta. Toda vez que eu tenho um radical, eu posso escrever como uma potência de expoente fracionário. Aqui, o expoente da minha potência, ele vira um numerador. E o índice do meu radical, ele vira o meu denominador. Então, escrever raiz quarta de 2 ao cubo é a mesma coisa que escrever 2 elevado a 3 quartos. 3 quartos, se a gente pegar 3 e dividir por 4, a gente vai obter que número? 0,75. 3 não dá por 4, coloco o 0, acrescento um zerinho aqui. 7 vezes 4, 28. Resto 2, coloquei a vírgula, acrescento um 0. 20 divididos por 4 dá quanto? 5. Fechei aqui. Está aí para a gente, m sendo igual a 2 elevado a 0,75. O que a gente vai ter como gabarito? Qual a letra, galera? Letrinha B. Beleza? Bom, vamos lá. Vamos ver um segundo tipo de equação logarítmica. O segundo tipo de equação logarítmica ocorre quando o meu log está igualado a um valor. E a gente vai usar a definição do log para fazer isso. Para achar esse resultado aqui, esse tal de f de x. Se eu usar a definição do log, a base do log vira a base da sua exponencial. Então, eu passo ele para o outro lado, transformando na minha exponencial. Bom, assim como a gente fez no outro, a gente vai fazer um exercíciozinho falando sobre isso. Ele vai falar, em 1997, iniciou-se a ocupação de uma fazenda improdutiva no interior do estado do país, dando origem a uma pequena cidade. Estima-se que a população dessa cidade tenha crescido segundo a função P, que ele está me dando aí. Onde P é a população no ano X em milhares de habitantes. Cuidado com isso aqui. Ele fala que P é a população no ano X em milhares de habitantes. Considere raiz de 2 como aproximadamente 1,4. Podemos concluir que a população dessa cidade atingiu a marca de 3.600 habitantes em meados de que ano? Bom, então vamos lá. Vamos lá à nossa solução. Então, o que ele falou para mim? Ele fala que quer atingir 3.600 pessoas e ele fala que o P está em milhares, né? Cara, em milhares, para eu transformar essa quantia em relação a milhar, quer dizer que é a 1.000. Então o que eu tenho que fazer é pegar 3.600 e dividir por quanto? Por 1.000. 2 zerinhos eliminei, 36 por 10 dá quanto? 3,6. Por isso, galera, que quando eu troquei o P da minha função original aqui, eu troquei por 3,6, tá bom? Só cuidado com esse detalhe aí.
Bom, agora que a gente já sabe por que o igual é 3,6 e não é 3.600, a gente vai resolver essa equaçãozinha aqui. Então, vou começar pegando esse 0,1 jogando para o outro lado. Então, vai ficar 3,5, era 3,6 menos 0,1. Depois, eu vou usar, ó, agora, olha o que eu tinha falado com vocês. Eu tenho um log igualado a um valor. Basta usar o quê? A definição. O que era base do meu log se torna base da minha potência. Então, vou botar 2 elevado a 3,5, ó, e vai ficar aqui o meu logaritmando, x menos 1999. 2 elevado a 3,5, 3,5 é a mesma coisa que 7 sobre 2. Toda vez que eu tinha um expoente fracionário, eu podia transformar em radical. Então isso aí pode ser escrito como a raiz quadrada de 2 elevado a sétima. Cara, quando você tem 2 elevado a sétima, significa que você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fatores 2. A cada 2 fatores, já que é uma raiz quadrada, eu saio da minha raiz. Então aquilo ali, quando eu estou pensando na raiz quadrada desse número, eu vou sair com 2, ó, 1, 2, 3 vezes, e vai permanecer um 2 dentro da raiz. Então isso aqui é a mesma coisa que 8 raiz de 2. Tá? Então, ó, já vou colocar esse resultado nesse formato que eu falei com vocês. A raiz de 2, ele fala para a gente usar como aproximadamente 1,4. Então, o que a gente tem que fazer aí é multiplicar o valor dessa raiz, que era 1,4, 1,4 vezes 8, 8 vezes 4, 32, 8 vezes 1, 8, com 3, 11. E agora, o que era menos esse valor, eu vou jogar para lá somando, né? Então, somando 1996 com 11,2, vai dar x aproximadamente, né? É igual a 2007,2. Percebe que ele fala meados de que ano? Então, a partir daquele ano que começou, quando que isso aconteceria? Isso aconteceria em 2007, já iniciado. O que a gente vai encontrar como gabarito? Gabarito letra D. Beleza? Tá aí a próxima questão. E o próximo exemplo é quando a gente vai usar uma incógnita auxiliar. O que a gente faz aqui é uma mudança de variável para resolver a nossa equação. Tá? Então, por exemplo, imagina que eu tenha assim, log ao quadrado de x na base 2, quer dizer que o log está todo elevado ao quadrado, mais log de x na base 2 igual a 6. O que a gente pode fazer para resolver essa equação? Vou fazer o seguinte, ó. O que era log de x na base 2, eu vou trocar por k. Como esse log estava ao quadrado, se eu trocar ele por k, o que vai surgir vai ser o quê? K ao quadrado, aqui mais k, igual a 6. Vou jogar o 6 para lá que estava somando, vai para lá subtraindo. O que tornou para mim agora na prática foi o quê? Foi uma equação do quê? Segundo grau. Cara, equação de segundo grau a gente sabe resolver. Já falamos hoje, né? Podemos fazer por soma e produto. Soma das raízes, menos b sobre a. Quem é o b ali? Quem está multiplicando k é 1, então vai ficar menos 1 sobre a. Então vai ficar menos 1. E o nosso produto é quem? C sobre A. Então C sobre A vai ficar menos 6 sobre 1, o que dá quanto? Menos 6. Dois números que multiplicados deem menos 6 e somados deem menos 1, vai ser menos 3 e 2. Então tá aí as nossas raízes, os valores de quem? De K. Bom, então tá aí os valores de K pra gente, menos 3 e 2. E agora, galera, a gente vai achar os valores de x, porque a gente já achou os valores de k, mas resolver essa equação significava resolver ela onde? Em x. Então log de x na base 2, usando a definição do log, eu vou jogar o 2 para lá, e aí ele vai virar uma exponencial, x é igual a 2 elevado a menos 3, expoente negativo, basta inverter a base, então x é igual a 1 sobre 2 elevado ao cubo, 2 ao cubo é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. No próximo valor, log de x na base 2 é igual a 2. Usando a definição, passo 2 para lá. Então, x é igual a 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado, 4. Galera, atenção uma coisa. Toda vez que você resolve a equação logarítmica, você também é importante você verificar se o valor que você está usando está dentro do que você precisa para resolver a sua equação. Como assim? Lembra que o x ali, ele é o quê? O meu logaritmando. Qual é a condição de existência do logaritmando? Sempre que eu falo da condição de existência do logaritmando, eu sei que ele tem que ser um número quê? Maior do que zero. Como 1/8 e 4 são números maiores do que zero, ambos os valores são raízes, tá? Nem sempre quando a gente resolve a gente encontra a solução.
Tem que tomar cuidado com a condição de existência aí, belezinha? Bom, galera, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a inequação logarítmica. O primeiro tipo que a gente vai ver é quando eu tenho dois logs sendo comparados e estão na mesma base. Por exemplo, log de f de x na base b é maior do que log de g de x na base b. Quando eu fizer isso, eu vou ter que olhar para a minha base. Se a base for maior do que 1, o sentido da desigualdade se mantém para os logaritmandos. Então, f de x é maior do que g de x. Agora, se a base estiver entre 0 e 1, eu vou inverter o sentido da minha desigualdade quando eu for comparar aos meus logaritmandos. E eu vou dizer que, nesse caso, f de x é menor do que g de x. Bom? Então, galera, vamos fazer um exemplo aí ó, que envolve a inequação. Então, vou botar log de x menos 1 na base 7 é menor do que log de 5 na base 7. Bom, o que eu vou fazer aqui? Uma vez que as bases são iguais, eu olho para ela, base 7. Se 7 é um número maior que 1, o sentido da desigualdade se mantém para os logaritmandos. Então, o que eu vou ter aqui, x menos 1 precisa ser menor do que 5, menos 1 vai para o outro lado como mais, 1 mais 5, 6, logo x precisa ser menor do que 6. Isso resolve o meu log. Mas eu também tenho que tomar cuidado aqui com a condição de existência. Lembra que ele fala para mim aqui, ó, o meu logaritmando é x menos 1. Lembra que para o log existir, eu tenho que obedecer do logaritmando ser um número positivo. Então, vou botar assim, ó, x menos 1 tem que ser maior do que quanto? 0. O que era menos 1, vou jogar para o outro lado, vai virar 1. Então, quais são as condições que eu tenho que obedecer? X tem que ser maior do que 1 e x tem que ser menor do que 6. Ah, então meu conjunto de solução vai ser x pertencente aos reais, tal que x é maior que 1 e menor do que 6 ao mesmo tempo. Todos os números que obedecerem a essas condições são soluções da minha inequação. Belezinha? Bom, um outro caso que a gente vai ver é quando a minha inequação está comparada a um número e não mais a um log. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ver se a minha base ela é um número maior que 1. Se ela for um número maior que 1, eu vou usar a definição e o sentido da desigualdade vai se manter. E se agora a base estiver entre 0 e 1, quando eu usar a definição, o sentido da desigualdade vai inverter. Tá? Então, basicamente, vai ser isso aí que a gente vai fazer. Vou colocar aqui, ó, determine o domínio de f de x, raiz quadrada de log de 7 menos 3 na base 1/4. Então, galera, vamos lembrar do seguinte, para a gente falar dessa raiz quadrada aqui, dessa função, lembra que toda vez que eu tenho uma raiz quadrada, a parte interna dela tem que ser um número não negativo. Ah, então isso aqui tem que ser maior ou igual a 0, tá? Então, isso aqui que a gente vai estudar, vai usar para estudar o nosso domínio. Então, vamos ver como que a gente vai resolver. Vou dizer o seguinte, ó, log de 7 menos 3 na base 1/4 precisa ser maior ou igual a 0. Para usar a definição do log, aqui na minha equação, eu vou transformar esse 1/4 como base. Só que percebe, 1/4 é 0,25. Esse número está entre 0 e 1. Como a base está entre 0 e 1, olha o que eu vou fazer com o sentido da minha desigualdade. Ó. Ele vai o que aqui, ó, galera? Opa, vai inverter, tá? Então, ó, a partir do momento que eu usei a definição, eu tive que inverter o sentido da minha desigualdade aí, porque a base estava entre 0 e 1. Se a base fosse maior do que 1, não precisava inverter, ok? Bom, e agora, todo número elevado a 0 vai dar 1. Então, vai dar 7 menos 3 menor ou igual a 1. O que era 7 positivo, vou jogar para o outro lado, vai virar 7 negativo. Então, vai virar para a gente menos 3, x é menor ou igual a menos 6. Vou multiplicar tudo aqui por menos 1. Galera, lembra que quando eu tenho uma desigualdade, quando eu multiplico por menos 1, o que eu faço com o sentido? Eu inverto. Então, ó, 3x precisa ser maior do que 6. Nesse caso, x precisa ser maior ou igual a 2. Tá? Então, achei o que resolvi aí. Mas cuidado também, galera, que agora eu tenho que olhar para o meu logaritmando, que era 7 menos 3x. Olhando para o meu logaritmando, eu tenho que estudar a condição de existência dele. Cara, qual é a condição de existência dele? Que essa parte seja um número positivo. Então, o que era menos 3, vou jogar para o outro lado como mais. 3 multiplica, 3 divide. Então, x tem que ser menor do que 7 terços. Então, eu tenho duas condições a obedecer aqui. Quais são as condições que eu tenho a obedecer? X precisa ser menor ou igual a 2, ou x precisa ser menor do que 7 terços. Juntando isso aí, meu conjunto de solução vai dizer o seguinte: x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 2 e menor do que 7 terços. Beleza? Bom, galera, com isso chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho assunto equação, inequação e função logarítmica. Até uma próxima aula. Tchau, tchau. Um abraço.